campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos aproveitar esses momentos onde a gente possa, após a leitura de um trecho do Evangelho, que abriremos ao acaso, refletirmos sobre a mensagem que o mundo espiritual quer nos passar neste momento. Então vamos proceder aqui à abertura do livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos então proceder à leitura de um trecho e vamos iniciar. Justiça das aflições. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação e assim por diante. Vamos então. 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Depois temos a mesma leitura. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo que essa certeza compreendesse dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos?
Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença? Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem fiamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se ou mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de eu reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Bom, já podemos parar por aqui. Já temos um bom material para a gente começar a refletir. E eu vou procurar me focar na questão do bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Porque nós já vimos aqui que tudo que nós passamos nessa vida, o principal responsável somos nós mesmos. Se eu estou acertando, se eu estou indo de acordo com o meu plano reencarnatório, se eu estou tentando evoluir através da caridade, do amor, do autoconhecimento, se eu estou me aproximando das leis de Deus, eu tenho uma chance maior de acertar e começar já a colher nessa vida bons frutos da minha perseverança, do meu empenho, da minha dedicação. Mesmo porque, com o entendimento que a vida, como espíritos imortais, aqui na Terra é um estágio, se eu entender bem o que eu estou fazendo aqui, se eu, mesmo no momento de aflição, porque bem-aventurados aflitos que não se revoltam com a sua prova. Porque se eu me revoltar, entrar em desespero, perder a fé e a esperança diante do momento de dificuldade, além de eu não estar resolvendo aquele momento, eu ainda vou estar aumentando os meus débitos, as minhas dívidas perante a minha consciência, perante as leis de Deus. Então a questão do bem-aventurados aflitos passa muito por isso, meus irmãos e irmãs. Na aceitação, na busca do entendimento e da causa de por que eu estou passando por aquela dificuldade. Se eu consigo identificar que aquela causa é uma causa recente, desta vida ainda, eu posso refletir, fazer uma meia-culpa e mudar o meu rumo. Muitas vezes a gente sabe que essa causa remonta a vidas anteriores. E aí então fica a confiança na lei de Deus, na justiça e no amor do Pai, de tentar pelo menos passar por essa fase resignado, com esperança e tentando tirar o melhor proveito para mim mesmo, no ensinamento de por que os ensinamentos que aquela aflição podem estar passando para mim, ou aquela prova, porque se eu me revoltar, se eu fugir da prova, a gente já sabe que essa prova, toda prova que eu não passar, ou que eu fugir dela, lá na frente eu não consigo escapar. Eu vou ter que passar por ela igual. Então, se eu tenho a confiança, se eu tenho a esperança, se eu já tenho um pouco de conhecimento das leis de Deus, através da doutrina espírita, de como é que esse processo ocorre, eu, pelo menos, prefiro me livrar logo dos meus débitos. Já a gente costuma muito falar, né, que nós somos devedores de nós mesmos, né? Quando a gente olha para o passado e imagina-se que hoje, quando nós estamos melhor, né,
A gente imagina que no passado, se eu não era tão bom como eu sou agora, eu devo ter deixado algumas dívidas para me pagar no futuro. Então, se eu olhar para o passado, eu vou pensar, poxa, eu sou devedor de mim mesmo. Agora, se eu quero começar a pensar para frente, eu posso ser um fiador de mim mesmo, eu posso ser um criador de mim mesmo. Eu posso estar plantando ou limpando a seara, limpando o terreno, para que minhas próximas reencarnações sejam melhores do que essa que eu estou passando agora. E quando eu digo melhor, não é só a questão de não ter nenhuma tribulação, não ser muito tranquilo, porque sabe que na seara, na caridade, no trabalho, a gente está sempre trabalhando. Então, e mesmo que eventualmente eu possa ter que vir para ajudar o outro irmão, então a gente nunca sabe a carga que nos espera na próxima. Mas, se eu já pensar em não aumentar o meu débito, em passar por essa dificuldade que me cabe agora, tentando dar o meu melhor, não me revoltando, procurando entender e aprender o que essa lição tem para ser ensinada para mim, eu já estou melhor preparado para a próxima encarnação. Mesmo que não tenha outras provas, eu provavelmente vou ter mais ajuda, eventualmente eu posso estar pagando com amor e não com a dor. Então, o que a gente sabe no Espiritismo é que cada caso é um caso, e sempre que eu puder pagar com amor, em vez da dor, os mentores vão nos ajudar. Mas essa possibilidade aparece ou se apresenta para aquele que enfrenta com fé, com esperança a sua aflição. Por isso, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E a consolação, nesse primeiro momento, se dá através do entendimento de por que a gente passa por isso. Que a causa somos nós mesmos. Em alguns tropeços do passado, em algumas escolhas mal feitas, eventualmente, nessa mesma vida. Porque se eu não me dedico no emprego, por exemplo, e daqui a pouco a empresa passa por uma crise, e o dono da empresa tem que escolher entre um e outro para ser demitido, ele vai escolher aquele que dá mais resultado. Se eu, porventura, não me dediquei, não trabalhei, não me esforcei, eu vou ser demitido. E aí eu vou ficar sem emprego. Daqui a pouco eu vou ter dificuldade de realocação, vou passar por um momento de dificuldade, e eu vou culpar o dono da empresa, eu vou culpar meus colegas. Quer dizer, isso falando de trabalhador, mas se pegar para o lado do estudante, não estudei para uma prova, rodei de ano, aí eu vou colocar a culpa no professor. Quer dizer, a gente sempre procura botar a culpa no fator externo, quando na verdade o fator externo pode ser um fator que auxilia, que complica, mas se eu tenho livre-arbítrio, a última palavra sempre é minha. Eu posso aceitar ou não, eu posso ceder a minha preguiça, eu posso ceder ao meu ego, eu posso ceder a minha vaidade, eu posso ceder a minha ambição. Nós sempre vamos ter escolha. E aí, como se diz, que a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então, se eu colhi algo não muito bom, eu não tenho como fugir da colheita. Eu vou ter que depois colher o que não foi muito bom, depurar aquilo, tentar limpar, resolver, recuperar, para poder seguir adiante mais leve. Então, o entendimento de como é que isso acontece, por si só, para aquele irmão que não está revoltado, que está botando a mão na consciência, já é um consolo. Já é um consolo porque abre uma esperança de eu resolver aquilo, e na verdade nós somos muito imediatistas, né? Eu costumo dizer que nós somos muito infantis ainda. E a nossa fé também não é muito grande assim. Porque se todos nós realmente não fôssemos um pouquinho mais maduros, pensássemos um pouquinho mais a longo prazo, e realmente acreditássemos que o Espírito é imortal, que nós vamos seguir vivendo depois dessa experiência, e teremos outras experiências, mesmo que eu não vá ter consciência da colheita que eu farei numa próxima vida, se eu plantar coisas boas, eu vou estar investindo no meu futuro, quer seja nessa vida ou na próxima. Então, meus irmãos, fica essa reflexão.
que a gente tem que enfrentar as aflições de cabeça erguida, com esperança no auxílio do Pai, sempre com fé, e sempre na medida do possível, com muito amor, porque tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente escolhe o caminho do amor, se torna mais leve e a gente recebe até ajuda, porque esses espíritos que já estão na nossa frente, os mais evoluídos, eles ficam felizes quando eles percebem que nós estamos fazendo boas escolhas e nós estamos optando pelo amor. Passaremos agora, meus irmãos, a fazer as preces e irradiações. Vamos nos unir, nossas almas confiantes, para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender e amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz e que assim seja. Saudações a todos, irmãos, e fica o convite para que assistam outras palestras do nosso canal. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site